Olá, colega dentista! A concussão ocorrida há anos atrás pode justificar o escurecimento do dente do seu paciente. Colega dentista, seja muito bem-vinda à nossa live do Dentista Confiante. Se é terça-feira, se está próximo de 20 horas, agora 20 horas e 7 minutos, é a hora da nossa live aqui no nosso perfil do Dentista Confiante. Oi, Tony, seja bem-vindo, meu amor, à nossa live, meu parceiro, sempre comigo. Ei, Deia, ei, Laira, ei, Ellen, sejam todos bem-vindos à nossa live. E hoje o tema da nossa live está relacionado a trauma dental, né? Não poderíamos deixar de falar sobre trauma dental. Em breve o perfil do Dentista Confiante vai trazer muitas novidades, na mãozinha, na palminha da mão sobre trauma dental, hein? Vai aí um pequeno spoiler. E hoje nós vamos conversar, colega dentista. Boa noite, Laira, seja bem-vinda. Ei, Emiliana, tá joia? Seja bem-vinda à nossa live de hoje. E hoje nós vamos colocar, vou até fixar aqui o nosso tema. Nós vamos falar sobre luxação por concussão. Muitas vezes uma luxação que é ignorada, esquecida, às vezes até o próprio paciente, apesar de sentir aquela dor, aquele impacto momentâneo, como ela melhora de uma forma até espontânea, ele esquece do que aconteceu naquele dente. Então, situações de escurecimento futuro do dente, né? O paciente chegou até você e aparece um dente escurecido, calcificações de canais podem estar relacionados a um trauma dental, a uma concussão ocorrida há anos atrás nesse paciente, e é exatamente sobre esses casos clínicos que a gente vai conversar na nossa live de hoje. Bom, seja bem-vindo, ei Natália, ei Yuri, sejam todos bem-vindos à nossa live. Quem aí já teve casos de concussão? Me conta aí, gente. Quem já ouviu falar, que já relatou? É muito comum na pediatria, mas é muito comum também em pacientes adultos. Me contem aí quem já passou por casos clínicos de concussão. Mas, Adriana, não estou lembrando muito bem qual que é essa classificação de concussão. Vamos falar um pouquinho sobre isso? A gente sabe que os traumas dentais, existem traumas dentais relacionados à estrutura dental. Então, nós estamos falando de fratura de esmalte, estamos falando de fratura de esmalte dentina, fratura de esmalte dentina com exposição pulpar. Isso são relacionados às fraturas dentais. E existe o outro lado dos traumas dento-alveolares, né, das lesões traumáticas dentais, que são classificadas em relação a luxações. Então, dentre as luxações, né, vamos recordar aqui um pouquinho, né? Então, a gente fala de uma luxação à concussão, que é a primeira dela, a subluxação, luxação lateral, luxação intrusiva, luxação extrusiva. Então, existem vários tipos de luxação. E hoje, nós vamos conversar no nosso live sobre a concussão, que é o primeiro caso de luxação, onde muitas vezes passa despercebido pelo colega dentista, mas lá na frente pode apresentar algumas alterações que são justificadas exatamente por aquela concussão sofrida pelo nosso paciente. Ei, Yuri, seja bem-vinda. Ei, Ana Luísa, seja bem-vinda à nossa live de hoje do perfil do Dentista Confiante, onde a gente vai falar sobre esse modelo de luxação relacionada aos traumatismos dento-alveolares. A luxação chamada concussão, tá? E eu queria mostrar para vocês um caso clínico aqui que a gente acolheu de concussão, que é bem típico da concussão. Gente, vou rolar a barra aqui para eu mostrar para você um caso clínico muito interessante. E já vou relatando aqui como que a paciente chegou com essa queixa, né? A paciente, ela é uma paciente que é cuidadora de um bebezinho de 8 meses de idade, e ela brincando com a bebezinha, bem tranquila lá, com a bebezinha no colo, e de repente a bebezinha dá uma pancada
pancada, vira e bate com a cabecinha no dente dela, exatamente nesse dente 11. Diz ela que no momento ela sentiu uma dor, um impacto grande, tipo, ou eu furei a cabeça dessa criança ou eu quebrei o meu dente. Essa foi a impressão, a primeira impressão que ela teve, tá? Ela acalentou, passou a sobrinha pro lado, colocou no dente. Não, meu dente tá todo aqui. E aí, como vocês podem observar, nesse dente 11 dela, ele apresenta uma trinca de esmalte aí na região distal, tá? Então, é uma paciente que já era paciente nossa e a paciente ficou com uma queixa. E aí ela fez exatamente o relato do paciente com concussão dental, que sofre esse modelo de luxação. Ela relatou sensação de dormência no dente, parecia que naquele mesmo momento o dente ficou anestesiado, o dente dolorido, o dente sensível ao gelado. Mas ela não observou nenhum sangramento ao redor do dente, ela não observou nenhuma mobilidade. O que mais incomodou ela é aquela sensação do impacto, daquela sensação de anestesiar do dente, o dente como se ele estivesse dormente, e uma sensibilidade quando ela batia, então ela sentia uma sensibilidade à percussão, e também com o gelado, ao beber água ela percebeu. E um outro relato dela é que ela não tomou nenhum analgésico e ela observou que foi passando o tempo, no segundo dia aquela sensação de dormência já havia desaparecido, ela sentia apenas um dolorido quando ela batia. E no terceiro dia, lá com 48, né, com 72 horas, ela já não sentia mais nada. Então, ela não imaginou que poderia acontecer algo com o dente. Então, é exatamente onde chega a importância da nossa avaliação em relação à luxação por concussão. Cada relato do paciente, ele é extremamente importante. Por quê? Um dente que sofreu esse trauma, que sofreu a concussão, ele pode, nesse momento imediato, o paciente ter esse relato, mas o paciente depois não sente mais. Mas pode ocorrer um sangramento interno e esse dente vir a escurecer a um período depois. Pode acontecer uma necrose pulpar, pode acontecer o fechamento da câmara pulpar, então ocorre ali o canal, a câmara pulpar vai ficando estreita. E pode, no futuro também, esse trauma gerar uma necessidade de um tratamento endodôntico tardio. Então, a concussão dental é um modelo de luxação de trauma dental que ele não pode passar despercebido por nós. Então, é importante que a gente alerte o paciente que aquela sensação de dormência, que aquela sensação de anestesiado, que aquela sensibilidade, ela precisa ser avaliada. E quando você observar casos clínicos onde o dente apresenta escurecimento, mas ele não apresenta um tratamento de canal, ou o dente apresenta a câmara pulpar atrésica, muito delgada, e não apresenta um escurecimento, você precisa perguntar ao seu paciente se tem algum histórico de concussão dental nessa região. Vou retornar aqui a foto dessa nossa paciente que a gente acolheu. E aí, passou a sensibilidade, a paciente não estava sentindo dor à percussão, a paciente não estava mais sentindo essa sensação de dormência, mas ela observou que após esse trauma, essa cabeçada aí
da sobrinha, o dente passou a ficar mais sensível. Ela bebia água gelada, o dente sentia, ela mordia um picolé, o dente sentia, e ela veio então para uma avaliação, tá bom? Então esse caso aí a gente pode observar aí na região distal desse dente 11 a presença aí de uma trinca de esmalte, possivelmente, tá? Causada por esse trauma. Então, a concussão, às vezes, ela não gera em si, dali de imediato, né, uma fratura de esmalte ou uma fratura de esmalte e dentina, mas ela dá essa sensação de dormência no dente. E é importante a gente pontuar, deixa eu fazer um relato importante aqui, tá, gente? Que na hora que eu estava compartilhando esse caso clínico com os alunos do Dentista Confiante, né? A pergunta que surgiu, né? E a bebezinha cortou não a cabeça, machucou não a cabecinha, né? Então já acalmando o coraçãozinho de todos aí que lá escutaram lá no início a gente falando, não teve nada com a bebezinha, ela só assustou, só chorou na hora, segundo o relato da tia, mas ficou tudo bem, tá joia? Então é importante a gente colocar aí na concussão. Me contem, vocês acolhem com frequência casos de luxações dental? Tem alguém aí que trabalha com odontopediatria? Que na odontopediatria, trauma dental, né, gente? É algo que acontece assim, todo dia tá lá no plantão da nossa urgência, os traumas dentais em odontopediatria. E é tão frequente, hoje a gente está falando da concussão, né? Mas como eu citei lá no início da nossa live, existem vários modelos de luxação, e a luxação extrusiva e a luxação intrusiva é muito comum da gente acolher nos nossos consultórios, e é importante que a gente tenha em mãos um protocolo, né, que fica bem claro o nosso plano de tratamento para a gente fazer acolher não só crianças, mas adultos, tá? A colega está colocando aqui que ela acolheu um caso recentemente, paciente adulto sofreu um trauma, mas o dente estava com grande mobilidade. Exatamente, Laira, a gente precisa observar, porque existem duas situações, né, Laira? O paciente levou um trauma, o paciente adulto levou o trauma, e ele pode sofrer uma fratura dental, ou ele levou um trauma e pode sofrer luxações, como o caso igual a Laira relatou aqui, né? Que o dente estava com grande mobilidade, mas a gente observa às vezes a estrutura dental em si, né? O esmalte, a dentina, não houve fratura, mas a gente pode ter situações onde a gente tem a associação dos dois, ou seja, a gente tem um caso onde houve uma luxação, como o caso que a Laira tá colocando aqui pra gente, o dente com grande mobilidade, às vezes ele pode estar até instruído ou vestibularizado, que é a luxação lateral, e associado a isso ainda apresentar fraturas. Então é importante que a gente domine, né, que tenha em mente o passo a passo do que vai ser feito em cada modelo de trauma dental, em cada modelo de luxação, tá? E o Dentista Confiante vai vir em breve com novidades para vocês em relação a isso, tudo bem fácil, protocolo, mapinha, bem na palma da sua mão aí para você conseguir acolher de uma forma bem tranquila todos os casos de lesões dentárias traumáticas, hein? Clara, quer compartilhar um pouquinho desse caso clínico com a gente? Houve necessidade de reposicionar o dente? Né? Porque você falou que é o paciente adulto, né? Então, assim, o dente com grande mobilidade, a gente precisa realmente avaliar cada caso um caso, porque às vezes o paciente já tinha uma doença periodontal e aumenta a mobilidade, e às vezes a doença periodontal é tão avançada, né? Que a gente, às vezes,
não compensa fazer o tratamento, mas, por exemplo, em caso anterior a gente reposicionar, compartilha mais um pouquinho aí, Laira, pra gente poder te ajudar, ou se for necessário, a gente compartilhar mesmo o desenvolvimento desse caso clínico, tá? A concussão, gente, que é o nosso tema daqui de hoje em relação à luxação, ela tem essa característica, tá? O paciente relata que com o impacto ele sentiu uma dormência na região, essa sensibilidade, essa sensação de dente doendo. Quando faz percussão horizontal ou vertical é dolorido e pode sentir sensibilidade com o gelado. Mas se a gente fizer o teste de vivacidade, o teste de vitalidade, o dente dá positivo, que é outra técnica que a gente precisa dominar nos acolhimentos do nosso dia a dia, principalmente relacionados a trauma dental, tá? A gente fazer o teste de sensibilidade, o teste de vitalidade pulpar nesse dente que sofreu a concussão, tá? Então esse é o protocolo. A Laira estava colocando aqui, gente, compartilhando o caso clínico que ela acolheu de um trauma em paciente adulto onde o dente sofreu um deslocamento, tá? Ela falou que solicitou o raio-x periapical para avaliar possível fratura radicular, porém a paciente não retornou no posto para continuar o tratamento. Ai, que pena, né, Laira? Aperta o nosso coraçãozinho, né? Quando a gente, às vezes, não tem em mãos ali os exames complementares que a gente precisa, no seu caso, raio-x periapical, ou quando a gente solicita, a gente vê a necessidade, a gente vê a urgência, mas o paciente, às vezes, por algum motivo, não retorna, né? Mas seria necessário o uso de uma contenção, possivelmente, tá, Laira? Hoje, o protocolo que a gente aplica, seguindo aí a Associação Internacional de Traumatologia Dental, e ADT, é muito importante a gente ser conservador. Hoje os protocolos são extremamente conservadores, tanto em relação à polpa dental, em relação à estrutura dental, em relação a contenções. Então é importante que hoje a gente tenha esse domínio, né, nos acolhimentos de traumatismo dental-alveolar, tá? E é uma pena, né, Lara? A gente às vezes quer poder ajudar os pacientes, a gente depende às vezes do raio-x para fechar um diagnóstico. E às vezes o paciente, por algum motivo, ou por não ter condição de fazer o raio-x, ou por não dar a devida importância, não retorna para a gente dar continuidade, tá? Mas na grande maioria das vezes, situações de trauma dental com deslocamento, ou seja, a luxação lateral precisa de uma forma até imediata de um reposicionamento e de uma contenção, tá? Isso tudo tá no protocolo do IDTA e tá também na nossa novidade que vai surgir aqui para vocês, que a gente está organizando aqui também, tá? Oi, Vivi Lamelas Odontologia, ai, que saudade de você. Oi, Nida, seja bem-vindo. Ei, Raquel, oi, Laira, é uma pena mesmo, Laira. Yara, seja bem-vindo. Hoje a gente está falando sobre a luxação por concussão, né, esse trauma dental. Então, qual que é então, Adriana? Olha, o paciente vai sentir uma dor, essa dor é temporária, essa dor é passageira. Qual que é o protocolo, então, de tratamento para casos de luxação com concussão? Acompanhamento. Então, nesse primeiro momento, vamos supor que o paciente chegou até você, acabou de sofrer um trauma dental, acabou de sofrer uma concussão. Então, voltando, quais as características clínicas e sintomatológicas de uma concussão? O paciente levou o impacto, o paciente não apresenta mobilidade, tá? Na classificação de concussão não apresenta mobilidade, não apresenta sangramento do sulco gengival. O paciente relata uma sensação de dormência da região ali por causa do impacto anestesiado. Ele relata sensibilidade à percussão horizontal e vertical. Pode relatar sensibilidade
com o gelado e no teste de sensibilidade, no teste de vitalidade pulpar dá normalmente positivo, de imediato ali, tá? Então essas são as características de uma luxação por concussão. Adriana, ok, meu paciente sofreu uma luxação por concussão, seja ele adulto, seja ele criança, qual é o procedimento? Toda luxação, todo trauma dental no acolhimento precisa ser radiografado. Para você avaliar espessamento do ligamento periodontal, se foi associada a alguma fratura de raiz, apesar de não ter mobilidade, mas na região apical pode ter fratura, tá? Como que tá o espessamento desse ligamento periodontal? E para você ter um raio-x de referência. No caso de diagnóstico de concussão, você se acolheu imediato o paciente, você vai passar um analgésico e vai acompanhar. Então, existe todo um protocolo de acompanhamento. Você vai avaliar o paciente com 1 semana, com 15 dias, com 3 meses e depois acompanhamento de 1 ano. Por quê? A importância. Oi, Yara, seja bem-vinda, tá? Oi, Márcio, seja bem-vinda à nossa live. Hoje a gente está falando da luxação por concussão. Por que a importância desse acompanhamento? Exatamente por tudo que pode acontecer no futuro com esse dente igual esse dente 11 que a gente está fazendo o acompanhamento da concussão dessa paciente. Nesse primeiro momento, o paciente teve uma concussão, mas não teve fratura avançada. Mas ela teve fratura? Teve. Ela teve, olha aí, a gente pode observar. A gente pode ver uma linha de fratura trinca de esmalte como consequência dessa concussão, tá? Então é importante e o acompanhamento em casos de concussão, ele é fundamental. Você vai fazer a preservação, o acompanhamento desse caso por 1 ano. E ali, o que tiver que acontecer, escurecer, se tiver uma restrição, né, um fechamento do canal, se ocorrer uma necrose pulpar, tudo isso você vai conseguir acompanhar nesse período de 1 ano, tá? Então é muito importante que todo trauma dental nessa consulta, mesmo sendo a concussão, que é o trauma dental mais simples, vamos colocar assim, dentro das luxações, ele precisa ser acompanhado, tá? A gente precisa realizar um raio-x de acompanhamento, um raio-x imediato e vamos preservar e acompanhar esse caso por 1 ano, tá? Então, toda luxação, todo trauma dental é muito importante que a gente acompanhe. E os artigos científicos mostram que na dentição decídua, na dentição de leite, né, é mais comum a gente ter luxações. E na dentição permanente é mais comum a gente ter trauma dental, ou seja, perda de estrutura dental. Mas por que isso acontece? Porque na dentição decídua, o osso ele é mais trabeculado, nós temos muito trabeculado ósseo, né? Então, quando a criança sofre o impacto, ela tem mais chance de uma concussão, uma subluxação, uma luxação lateral, intrusiva e extrusiva, por causa da tipagem óssea dela, tá? Já no adulto, onde a gente tem um osso alveolar, né, com uma região medular menor, quando sofre um impacto, a tendência maior é que tenha fratura dental, tá? Isso é que diz os artigos, mas claro, como a Laila colocou um caso clínico dela aí, o paciente sofreu um trauma dental, um paciente adulto e houve deslocamento do dente. Assim como a gente tem crianças que também sofrem um trauma dental e fratura o dente e não sofrem luxação. Então, cada um é um caso clínico e é importante que a gente
tenha conhecimento e é importante que a gente tenha em mãos um protocolo de acolhimento para cada modelo de luxação de uma forma bem clara, de uma forma bem rápida, como se fosse aí um mapeamento mental aí, para a gente conseguir resolver e acolher. Principalmente se você que está aí do outro lado da telinha atende odontopediatria, trabalha em PSFs ou trabalha no atendimento de frente de urgências, fratura dental, luxações são as urgências que você mais vai acolher aí no seu dia a dia clínico, tá bom? E em breve, novidades aqui no nosso perfil do Dentista Confiante. E se você curte o nosso perfil, já compartilha essa live com seus amigos. As aulas ficam gravadas e vão lá para o nosso canal do YouTube. Então, se você curte, quer assistir mais coisas que acontecem aqui no nosso dia a dia clínico, vai lá na nossa bio, tem o nosso canal do YouTube com várias aulas disponíveis lá para você, tá? É sempre uma alegria compartilhar conhecimentos e falar principalmente em relação a essa urgência que mais ocorre no nosso consultório, que é o nosso trauma dental. E hoje a gente conversou sobre essa luxação por concussão, tá bom? Em breve aqui no aplicativo, em breve aqui no perfil do Dentista Confiante, teremos uma novidade que eu tenho certeza que vai agradar muito, que vai agilizar muito o seu atendimento na palminha da mão, tudo sobre trauma dental, tenho certeza que vocês vão adorar, tá joia? Então fique com Deus e a gente se encontra nos nossos stories, encontramos no YouTube e nos vemos aqui também na próxima terça-feira, porque se é terça-feira à noite, às 20 horas, é dia de live aqui no perfil do Dentista Confiante, tá bom? Gente, essa live, o colega perguntou ali, ó, essa live vai ficar salva aqui no nosso feed, a gente termina, ajusta direitinho, ela fica salva e depois ela vai editada lá pro nosso canal do YouTube, tá bom? Ficam com Deus e uma semana abençoada para vocês.